RCP Notícias. São às 7 da manhã, neste dia 16 de março de 2024. Notícias no Primeiro Jornal, a partir dos estudos dos Pargos. Bom dia, na Ilha do Sal. Bom dia, Rádio Ouvintes. Bom dia, Albertino Martins. Núcleo dos Professores de Cabo Verde, apoiado pelo Sindprof, decide bloquear notas deste trimestre até que o Ministério da Educação volte a sentar à mesa de negociação com todos os sindicatos e haja resultados satisfatórios. Miriam Lopes dos Santos. A nova forma de luta do Núcleo dos Professores de Cabo Verde, ou seja, não disponibilizar as notas deste trimestre no sistema do Ministério da Educação, é, conforme a porta-voz Aleida Semedo, um grito de alerta para a necessária viragem na situação desastrosa que têm vivido. Os professores estão decididos a não colocar neste trimestre as suas avaliações no sistema até que o Ministério da Educação se sente com os interessados e apresente soluções viáveis e palpáveis que vão de acordo com as propostas feitas e as reivindicações apresentadas. Esta é uma luta clara de busca da dignidade profissional e humana. É muito perdida, mas, sobretudo, precisamos de uma reação verdadeira e proativa das autoridades deste país. Este núcleo da classe docente alega que outros setores têm merecido investimentos, enquanto os professores são desgastados e sobrecarregados. E o que observamos é que o Ministério da Educação e o Governo têm arrastado os problemas e as soluções, resolvendo coisas encurtadas que não acarretam custos, com o intuito de ludibriar a sociedade e os incautos de que estão a trabalhar e a cumprir com os tais prometidos. Isto tem outra conotação. Apenas estão a dar o que foi adiado. Não nos deixemos iludir pelas sucessivas publicações anunciadas pelo Ministério da Educação. São pendências antigas que já deveriam ter sido resolvidas há muito tempo. Estivemos em negociações através dos sindicatos por longo tempo e ainda continuamos a ter em mãos apenas vento. Uma minoria da classe é que tem sido contemplada e superficialmente, visto que continuamos sem resposta às reivindicações do salário, das promoções e aos subsídios que estão diretamente ligados ao acréscimo de custo. Perante este descaso do Ministério e a ausência de contraproposta condigna, vamos bloquear as notas dos alunos neste trimestre. O Sindicato Democrático dos Professores, Sindprof, presidido por Lígia Herbert, apoia a decisão dos docentes e continuará a apoiar todas as formas de luta legítimas da classe, conforme a sindicalista. Voltamos a reiterar a nossa vontade e total disponibilidade para se voltar à mesa das negociações, caso o Ministério da Educação mostrar boa vontade e bom senso. Mas sem progressão e sem propostas para os professores, nós não abdicaremos da resolução dessas pendências. Mesmo sendo dito que o não lançar as notas no SIS é inconstitucional, até agora ninguém apresentou essa lei que fala da inconstitucionalidade. É preciso que se diga, porque a inconstitucionalidade não pode ser somente de um lado. O Ministério, o aluno não paga propina, é coberta a nota, isto é congelamento também. Continuamos abertos às negociações, em coletivo e não em individual, que isso fique muito claro. Isto de chamar sindicatos em individual não vai funcionar, porque a luta é comum, os problemas são comuns e não vale a pena fatiar os sindicatos com posicionamentos diferentes. O Núcleo Nacional de Professores, apoiado pelo Sindprof, promete continuar a luta enquanto os professores estiverem com salários não compatíveis com as suas funções, entre outras pendências. A UNTCCS recomenda a articulação com a sociedade civil no processo de melhoria da rentabilidade dos recursos do INPS e considera que o Presidente da República foi infeliz ao retomar a conclusão do relatório do Banco de Cabo Verde, que afirmou que o processo de leilão do INPS não foi transparente. As declarações foram proferidas pela secretária-geral da Central Sindical, que acusa o Banco de Cabo Verde de omitir uma auscultação prévia ao presidente do INPS e, contrariamente ao veiculado pelo comunicado do Banco Central, garante que aquele instituto enviou sim os termos de referência do leilão aos bancos comerciais. Cândido Fortes.
Foi um dos argumentos patentes na reclamação apresentada pela maioria dos bancos participantes do leilão de dezembro passado do INPS e que o BCV considerou como um procedimento que pode ser objetivamente qualificado como falta de transparência. A recusa do INPS em disponibilizar regulamento dos leilões e fórmula de cálculo de avaliação das propostas. A secretária-geral da UNTCCS diz que o INPS, em comunicado, já refutou essa argumentação, assim como esclareceu a ilegalidade do sequestro de 150 mil contos depositados no BCN, recomendado pelo BCV. O governador do BCV caucionou o sequestro de 150 mil contos do INPS pelo BCN. O INPS enviou o regulamento juntamente com a carta convite. Não foram mudadas as regras a meio percurso. O BCV, para emitir esse comunicado, apenas ausculta os bancos? Será que antes de 8 de dezembro, data do primeiro leilão, quando era o presidente do INPS que pessoalmente decidia em que banco fazer ou manter os depósitos, negociava sem quaisquer base ou critérios definidos? Tínhamos transparência no processo? Para Joaquina Almeida, nunca houve transparência na alocação dos recursos do INPS nos bancos. Diz que há uma intenção clara de desviar a atenção dos problemas de sustentabilidade do Instituto. A gestão histórica dos recursos do INPS é deficitária face às suas obrigações futuras e tem de mudar. A continuidade dessa gestão, sem os leilões, conduzirá ao aumento da idade de reforma e à redução da cobertura das prestações sociais. Há uma intenção clara de desacreditar o INPS em não deixar continuar o mecanismo dos leilões com o intuito de manter a transferência dos rendimentos dos contribuintes para os acionistas privados dos bancos. Joaquina Almeida considera que o Presidente da República foi infeliz ao retomar a conclusão do relatório do BCV e acusa o Banco Central de ter omitido uma auscultação ao Presidente do INPS no dia 15 de dezembro. E após ter escutado tudo, comentou que nada tinha a dizer. O Presidente da República fez uma declaração pública infeliz, baseando-se no comunicado do BCV, afirmando que o processo dos leilões não foi transparente. A nosso ver, o Presidente da República poderia muito bem chamar as partes para as escutar, em primeira mão, solicitar o dito relatório do BCV e auscultar pessoas certas e entendidas na matéria antes de se pronunciar. Assim, recomenda-se um caminho: articular-se com a sociedade civil e criar uma comissão independente constituída por especialistas nacionais de reconhecida idoneidade. Joaquina Almeida propõe mesmo os nomes de Carlos Burgo e Mário Silva para essa comissão independente, por acreditar que são personalidades idóneas que poderão produzir um relatório e recomendações sobre a melhoria do processo de rentabilização e sustentabilidade dos recursos do INPS. Cabo Verde deve ter um plano estratégico de desenvolvimento de regulação independente e o Governo assume esse imperativo para as reguladoras e a regulação. Posição avançada ontem à tarde pelo Secretário de Estado das Finanças na abertura da Conferência Internacional para discutir o tema das privatizações e regulação. A reportagem de Óscar Monteiro. Promovida pelos gabinetes de advocacia e consultoria MLA, Menezes Leite e Associados de Cabo Verde e Cérvulo e Associados de Portugal, esta conferência reuniu especialistas nacionais e internacionais para debater os desafios inerentes às privatizações e à regulação que Cabo Verde tem pela frente com o objetivo de potenciar a economia nacional. É neste sentido que o secretário de Estado das Finanças, Alcindo Mota, disse que o Governo tem em agenda a montagem de um plano estratégico para a regulação independente. O ambiente material e a complexidade da regulação vão crescer com o aumento da procura, por exemplo, da energia elétrica, a entrada de novos operadores na produção de energias renováveis, o alargamento no acesso à água e saneamento e a entrada de novos operadores nas mais diversas áreas de atividade, assim como tanto o desenvolvimento da economia digital
da conectividade e o posicionamento de Cabo Verde como um hub digital. Cabo Verde deve, inclusive, ter um plano estratégico de desenvolvimento da regulação independente. O governo de Cabo Verde assume a imperatividade do desenvolvimento das entidades reguladoras e da própria regulação. Em debate estiveram dois temas, a privatização e a regulação. No final da conferência, a Cérvulo e Associados e a MLA Menezes Leite e Associados assinaram um acordo de parceria entre os dois gabinetes. Revisão da Lei do Serviço Militar Obrigatório e implementação do uso de novas tecnologias em todos os setores, ajustamento do orçamento são, entre outras, as recomendações saídas do Conselho Superior de Comandos das Forças Armadas, que terminou ontem na cidade da Praia. No ato de encerramento, o chefe de Estado-Maior, o contra-almirante António Duarte Monteiro, exortou as tropas a estarem sempre com espírito de entrega e prontos para cumprir as missões que lhes são confiadas. Eugênio Teixeira. Foram 2 dias de trabalhos que o chefe de Estado-Maior das Forças Armadas considerou frutíferos, porquanto houve muita entrega e contribuições dos membros do Conselho Superior de Comandos, reunião anual alargada aos diretores de serviços e equiparados. No final, as recomendações foram apresentadas pelo comandante da Guarda Costeira, Armindo da Graça, destacando-se a proposta para a revisão da Lei do Serviço Militar Obrigatório. Propor às entidades competentes a revisão da Lei do Serviço Militar Obrigatório e do respectivo regulamento, considerando a fraca adesão dos cidadãos ao cumprimento das obrigações militares consagradas na Constituição e nas demais leis. E implementar o uso de novas tecnologias em todos os setores das Forças Armadas, visando, dentre outros, a modernização administrativa, abarcando principalmente a gestão dos recursos humanos, a gestão de material e a monitorização dos nossos espaços aéreo e marítimo. Rever e ajustar a dotação de materiais de acortamento e de campanha, armamento, equipamento individual de combate, material de segurança, equipamentos de comunicações, meios de transporte, entre outros, necessários ao cumprimento das missões atribuídas às Forças Armadas. O Conselho Superior de Comandos propõe ainda o ajustamento do orçamento das Forças Armadas, visando a dotação e a melhoria das infraestruturas, fardamento, transportes, equipamentos, alimentação, entre outras. Rever o sistema de saúde militar, maiormente a nível da organização e funcionamento, atribuições, infraestruturas, equipamentos, pessoal, sendo prioritária a integração de psicólogos clínicos e enfermeiros, bem como a aquisição de ambulâncias. Aprimorar a segurança física e operacional das unidades militares, incluindo as instalações críticas. Reforçar os protocolos de cooperação existentes e estabelecer novos mecanismos de cooperação com instituições públicas e privadas, nacionais e internacionais. O encerramento da reunião do Conselho Superior dos Comandos das Forças Armadas foi presidido pelo chefe de Estado-Maior, contra-almirante António Duarte Monteiro, que pediu a prontidão e determinação dos efetivos no cumprimento das respectivas missões. Sermos mais coesos e resilientes, de modo a enfrentar e debelar os desafios presentes e futuros, com determinação, mais conscientes das nossas potencialidades, o que nos irá facilitar na edificação de soluções mais ajustadas aos desafios identificados nesta reunião. A reunião do Conselho Superior dos Comandos, alargada aos diretores e equiparados das Forças Armadas, decorreu durante 2 dias na cidade da Praia. São Filipe acolheu durante 5 dias o encontro da Rede de Reserva da Biosfera da CPLP, cujos trabalhos terminaram ontem. O evento no Fogo superou as expectativas, conforme foi reconhecido pelos participantes e pela própria organização. Ernestina Lopes. Foram 5 dias de intercâmbio, aprendizagem, partilha de experiências e trabalho intenso com foco no tema central, os desafios da compreensão e conservação da biodiversidade nos países da língua portuguesa. Reuniu representantes de 24 reservas da biosfera da Unesco, distribuídas pelo Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe. Faltaram Angola e Timor-Leste, que não possuem reserva da biosfera. O representante da Reserva Biosfera Mata Atlântica do Brasil, Clayton Lino, considerou que os 5 dias foram muito produtivos. Toda a pauta de
finalizar o planejamento estratégico, definir a declaração com os princípios, avançar na questão de organização da nossa rede e definir os próximos passos, foram atingidos totalmente. Segundo, e talvez até mais importante, foi um ambiente ótimo de discussão, de interação, de sinergia, de intercâmbio, de amizade. Outro destaque foi para o intercâmbio gerado para jovens e a inclusão dos jovens na gestão das reservas da biosfera, tema sobre o qual apenas o Brasil tem experiência na área. Trazer a juventude para realmente estar ocupando o seu espaço, trazendo sua energia, a sua inovação para dentro das reservas da biosfera. Então isso a gente inclusive acertou todo um esquema de trabalho conjunto. O evento no Fogo superou as expectativas, conforme foi reconhecido pelo presidente da Reserva do Fogo, Nuias Silva. Cumprimos tudo aquilo que eram as atividades que estavam previstas. As reservas da biosfera na CPLP que vieram dos vários países da CPLP ficaram maravilhados com aquilo que puderam constatar, o que mostra claramente a nossa visão de transformar Fogo também como o epicentro de grandes eventos nacionais e internacionais. Esse aqui é o exemplo de um. O presidente lamenta a ausência do governo, que não nomeou nenhum representante para participar no evento ambiental. Obviamente dependerá dos compromissos que eles têm, mas eu penso que esse encontro era extremamente importante para ter uma presença forte do governo aqui. Esse aspecto, de facto, ficou aquém das expectativas e pode ser demonstrativo de uma falta de interesse ou de alguma incapacidade de diálogo também do governo em matéria de cooperação dentro das diferenças políticas. Aqui não há política. No encontro de onde saiu a Declaração de São Felipe e foram aprovados grandes instrumentos da gestão da rede, entre os quais o Plano Estratégico da Rede, incentivar e apoiar a constituição de novas reservas da biosfera em todos os países da CPLP, expandir as iniciativas piloto em curso, nomeadamente roteiros de turismo sustentável, paisagens alimentares, serviços de ecossistemas e promover novas temáticas de interesse comum, entre outros documentos. A próxima edição, ou seja, o terceiro encontro, será realizado na Ilha do Príncipe, em São Tomé e Príncipe. Uma delegação da Guiné-Bissau, composta por membros proeminentes da Rede dos Defensores dos Direitos Humanos da Guiné-Bissau e do Alto Comissariado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, visita Cabo Verde a partir da próxima segunda-feira. O objetivo principal desta visita é estabelecer e fortalecer as conexões entre a RDDH da Guiné-Bissau e a Rede Cabo-Verdiana dos Defensores de Direitos Humanos. Esta iniciativa marca um passo significativo no fortalecimento dos laços entre as duas nações no que diz respeito aos direitos humanos. Ao promover um projeto de intercâmbio, ambas as redes têm como intuito aprimorar suas capacidades institucionais e colaborar de forma mais eficaz na promoção e proteção dos direitos humanos em suas respectivas regiões. Durante a estadia, está previsto um intercâmbio de conhecimentos e melhores práticas visando o desenvolvimento contínuo dos direitos humanos em ambas as nações, e a troca de experiências permitirão não apenas um enriquecimento mútuo, mas também a identificação de áreas de cooperação futura para enfrentar desafios comuns. Putin prepara-se para o 5º mandato nas presidenciais na Rússia. Até domingo, a Rússia realiza eleições presidenciais em que é esperada a recondução de Vladimir Putin para um 5º mandato até 2030. O escrutínio acontece sem oposição independente, com perseguição aos opositores políticos, com controle de informação e o espectro da manipulação eleitoral. São umas eleições presidenciais em que não são esperadas surpresas e que acontecem um mês depois da morte de Alexei Navalny, o principal opositor de Vladimir Putin. Sem oposição independente, com perseguição aos opositores políticos e com controle da informação, é esperada a recondução de Putin para um 5º mandato até 2030.
Além de Vladimir Putin, de 71 anos e há 24 anos no poder, para estas eleições foram apenas autorizadas candidaturas consideradas como amigáveis em relação à presidência Nikolai Karatinov, do Partido Comunista, Leonid Slutsky, do nacionalista Partido Liberal Democrata, e Vladislav Tavankov, do Novo Partido Popular. Estes candidatos não se opõem à ofensiva na Ucrânia nem à repressão aos opositores. O único opositor que se tentou candidatar, Boris Nadezhdin, viu a sua candidatura rejeitada e qualquer crítica à invasão russa à Ucrânia é passível de pesadas penas de prisão. As autoridades russas não toleram críticas desde o início da ofensiva na Ucrânia em fevereiro de 2022. Os principais opositores estão no exílio ou na prisão, tal como milhares de pessoas anónimas, e muitos temem ver outros morrerem atrás das grades, como Alexei Navalny. Com esta breve internacional, colocamos um ponto final no primeiro jornal do dia 16 de março de 2020. RCV, o rigor da notícia e o melhor da informação a cada hora.